Fala aí, moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente vai começar funções da química orgânica. Presta atenção, nós vimos todas as regras de nomenclatura quando a gente estudou hidrocarbonetos. É lá que a gente aprende, é lá que a gente ensina as regras de nomenclatura. Daqui para frente eu vou falar das outras funções da química orgânica, além de hidrocarbonetos, são várias, né? Álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster, são muitas funções. A gente vai ver as que der tempo da gente ver com tranquilidade e com aprendizado também, né? Não adianta nada eu falar de muitas funções aqui e você não absorver, não aprender as características e a nomenclatura dessas funções, beleza? Então aqui, ó, eu começo a nossa primeira função orgânica fora os hidrocarbonetos, beleza? E essa função vai ser a função álcoois. Vamos falar dos álcoois. Deixa o slide carregar aqui, ó. O que é um álcool? Presta atenção aqui que eu sempre vou dar a definição e o grupo funcional para vocês, ó. Um álcool é um composto orgânico, ou então eu posso falar que os álcoois são compostos orgânicos que apresentam a hidroxila ligada aonde? A hidroxila ligada a carbono, ó, a carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado. Você lembra o que é um carbono saturado? É um carbono que só faz ligações simples. Veja aqui, ó. Aqui eu tenho o grupo funcional dos álcoois. O que é o grupo funcional? O grupo funcional é o fragmento da molécula que identifica a qual função essa molécula pertence. Veja, aqui ó, eu tenho a hidroxila. A hidroxila é o grupo OH. Inclusive eu vou escrever aqui em cima. Ó, apresentam a hidroxila. Hidroxila é o grupo OH. Ligada a um carbono saturado. Veja que esse carbono aqui está fazendo 4 ligações simples. Por isso ele é um carbono saturado. Então, esse grupo funcional aqui, ó, identifica um álcool. Se você tem uma estrutura de um composto orgânico que apresenta esse grupinho lá, aquele composto pertence à função álcool. Tá aqui, ó, exemplos de álcoois. Vamos começar aqui pelo álcool de menor tamanho, né? Que é o álcool de um carbono só. Veja, os álcoois apresentam na sua nomenclatura, vou colocar aqui, ó, o sufixo -ol. Então, toda a nomenclatura que termina em -ol é nomenclatura de álcool. Como é que se dá nome para um álcool? É muito simples. Olha para esse composto aqui, ó. Nesse composto eu tenho um carbono só. Você lembra o prefixo de um carbono? É o prefixo -met. Só ligações simples. Álcool termina em ol. Esse composto é o metanol. Metanol é o nome de um álcool com um carbono somente. Beleza? Já do lado de cá, ó, eu tenho aqui 2 carbonos. Então, inclusive, na numeração dessa cadeia carbônica, esse é o carbono 1. O carbono 1 é o mais próximo da hidroxila. Esse é o carbono 2. Portanto, na nomenclatura desse composto, 2 carbonos prefixo et, só ligações simples álcool terminal. Esse é o etanol, beleza? Aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, né? Veja que na nossa cadeia principal aqui, ó, nós temos 3 átomos de carbono. Se você quiser numerar a cadeia carbônica principal, o carbono 1 é o carbono que leva a hidroxila. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Nesse caso, veja, nomenclatura, 3 carbonos, qual é o prefixo? Você lembra? Prefixo prop, né? Então, 3 carbonos prefixo prop, só ligações simples álcool terminal. Por isso esse álcool aí se chama propanol. Só que existe um problema. Para álcoois com 3 carbonos ou mais, você é obrigado a localizar a hidroxila. Então, propanol já não é mais uma nomenclatura correta para esse composto aqui. Qual é a forma correta de dar nome para esse composto? Eu vou te ensinar agora. Então, veja, vou apagar aqui para a gente fazer. Vamos lá. São 3 carbonos prefixo prop. Só ligações simples -an. Como a hidroxila está no carbono 1, você vai fazer assim, ó, propano 1-ol. Então, é a cadeia do propano com 3 carbonos e no carbono 1 eu tenho a hidroxila. 1-ol significa que a hidroxila está no carbono 1 da cadeia principal desse composto, ok? Já aqui, ó, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4 e 5.
Só que a cadeia é cíclica. Quando a cadeia é cíclica, a gente coloca o prefixo ciclo. São 5 carbonos pente, só ligações simples an, álcool terminiol. Esse é o ciclopentanol. Nesse caso eu não localizo a hidroxila, porque em qualquer carbono que ela tiver aí, ela estará no carbono 1 da cadeia principal. Aqui ó, eu tenho a cadeia carbônica principal, estou marcando ela de amarelo. Para numerar essa cadeia carbônica principal, numere a partir da extremidade que dá menor posição para as hidroxilas, que no caso é dessa extremidade esquerda. Esse é o carbono 1. Opa, apertei aqui, ó. Esse é o carbono 1. Esse é o 2. Esse é o 3. Esse é o 4. Esse é o carbono 5, 6 e 7. Veja, nós temos uma hidroxila no carbono 1, no carbono 2, quer dizer, essa hidroxila aqui está no carbono 2, e essa hidroxila está no carbono 3. Como é que fica a nomenclatura desse composto? Vamos lá. São 7 carbonos prefixo ept. Só ligações simples an. Nos carbonos 2 e 3, eu tenho duas, uso o prefixo di, hidroxilas, que a gente usa a terminação ol. Então o nome desse composto é heptano 2,3 diol. É a cadeia do heptano com duas hidroxilas. Veja, a cadeia do heptano, 7 carbonos, né? Com duas hidroxilas. Uma está no carbono 2 e a outra está no carbono 3 da cadeia carbônica principal, né? Aqui ó, nós temos um álcool. Eu coloquei uma estrutura tridimensional aqui, mas se você observar, a cadeia carbônica desse álcool tem só 3 carbonos. Eu posso chamar esse carbono aqui ó, de carbono 1, esse aqui de carbono 2, esse aqui de carbono 3. Veja que no carbono 1 eu tenho uma hidroxila, no carbono 2 tem outra hidroxila, no carbono 3 tem outra hidroxila. Esse composto é muito famoso, muito conhecido com o nome de glicerol, ou nome de glicerina. Você conhece glicerina? Glicerina é exatamente esse composto que você está vendo aí agora. Se você quiser dar nome e o PAC para ele, seria propano, ó, 3 carbonos prop, só ligações simples an, O de hidrocarboneto, que é a cadeia principal. Aí no carbono 1, no 2 e no 3 existem 3 hidroxilas. Então, propano 1, 2, 3 triol é o nome e o PAC para o composto que a gente conhece normalmente, usualmente como glicerol ou glicerina. A biologia fala muito glicerol, né? E normalmente se fala glicerina. Aqui, ó. Existem alguns compostos, não são todos, tá? Existem alguns compostos que apresentam nomenclaturas usuais. Quais são os compostos que apresentam nomenclaturas usuais? Os mais comuns, os mais conhecidos, os menores. O composto grandão normalmente não tem nomenclatura usual. Quando aparecer algum composto com nomenclatura usual, eu vou falar para vocês. Por exemplo, o metanol apresenta nomenclatura usual. E como é que você dá nome usual para o composto? Veja. Aqui a hidroxila está ligada em uma ramificação, em um radical. Que radical é esse? Não, metil. Como a hidroxila está ligada no radical metil, esse álcool é chamado de álcool metílico. Basta você usar a ramificação ligada na hidroxila mais a terminação ico. Metil mais ico. Vira metílico. Já aqui, ó, a hidroxila está ligada numa ramificação de 2 carbonos. Vira álcool etílico. Álcool etílico é muito conhecido. O álcool que vende em posto de gasolina é o álcool etílico, né? Esse aqui, ó, se você observar, a hidroxila está ligada numa ramificação de 3 carbonos e a valência livre aqui está no carbono primário. Esse é o N-propil. Por isso esse álcool pode ser chamado de álcool N-propílico. Álcool N-propílico. Ou simplesmente álcool propílico, já que o prefixo N é facultativo. Deixa eu apagar isso aqui, para não deixar muito poluído o meu slide. Beleza? Então, alguns compostos apresentam nomenclaturas usuais, não são todos. Quando aparecer algum composto que tenha nomenclatura usual, eu falo para vocês. Beleza? Eu vou seguir para outras funções orgânicas, até porque o nosso objetivo aqui não é aprofundar nas funções, é falar o maior número de funções para vocês terem uma noção do grupo funcional e da nomenclatura de cada um desses compostos.
Uma outra função da química orgânica aqui, ó, que já não é tão comum quanto a primeira que a gente falou, é a função enol, né? No plural fica enóis. O que são os enóis? Olha aqui, ó, o que são os enóis? São compostos orgânicos que também apresentam hidroxila. Só que agora essas hidroxilas estão ligadas a carbono, ó, carbono sp2. Observação aqui importante, ó, carbono sp2 não aromático. Tá? Esse carbono sp2 não pode ser aromático, porque se você lembra, os carbonos do benzeno ou de qualquer anel aromático são carbonos sp2. Se a hidroxila estiver ligada num deles, não pertence à função enol, pertence a uma outra função, que é a próxima que eu vou falar para vocês. Aqui, ó. Então, o grupo funcional de um enol é a hidroxila ligada a um carbono sp2, lembrando que esse carbono sp2 não pode ser um carbono aromático. Não aromático. Beleza? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma cadeia com 3 carbonos. Esse aqui, ó, é o carbono 1. Esse é o carbono 2. Esse é o carbono 3. Você numera de forma da menor posição, tanto para a hidroxila quanto para a dupla. Nesse caso, para a hidroxila, né? Nesse caso, ó, na nomenclatura do composto, são 3 carbonos prefixo prop. A dupla está entre os carbonos 1 e 2, usa a menor posição. No 1 tem a dupla e a hidroxila está no carbono 1 também. 1-ol. Então esse é o prop 1 em 1-ol. Veja, uma observação importante é a seguinte, ó. A hidroxila aqui está localizada no carbono que é primário. Por isso esse composto é classificado como enol primário. Também existem enóis secundários. Deixa eu escrever a fórmula de um aqui para vocês. Olha aqui, ó. Basta com 3 carbonos também. Eu posso fazer assim, ó. H2C, assim, CH3, aqui uma dupla e aqui uma hidroxila. Pronto. Esse composto, ó, nesse composto, eu tenho carbono 1, 2 e 3, né? Se você for dar nome para ele, 3 carbonos prop, no 1 tem a dupla e no 2 tem a hidroxila, prop 1 em 2-ol. Como nesse caso a hidroxila está num carbono, esse carbono 2, que é um carbono secundário, ele é classificado como um enol secundário. Essa classificação, enol primário e enol secundário, ela é importante quando você for estudar um tópico da química orgânica, não só da química orgânica, mas aqui se estuda também, chamado isomeria. Você vai ver que os enóis primários, eles se transformam automaticamente em um composto chamado aldeído, e o enol secundário se transforma num composto chamado cetona. Para você entender essa transformação, chama equilíbrio tautomérico. Você precisa saber classificar o enol. Quando a hidroxila está no carbono primário, enol primário. Quando a hidroxila está no carbono secundário, enol secundário. Uma observação importante. Essa classificação também serve para álcoois. Hidroxila no carbono primário, álcool primário. Hidroxila no carbono secundário, álcool secundário. Hidroxila no carbono terciário, álcool terciário. Álcool quaternário não existe, não tem jeito de acontecer. Ok? Beleza? Vamos continuar aqui passando pelas funções orgânicas. Ó. Agora eu falo para vocês de uma outra função também importante, que é a função fenol. Olha só. Função fenol também é uma função hidroxilada. Os fenóis são compostos orgânicos que apresentam a hidroxila ligada a carbono aromático. Aqui, ó. Se você tiver um composto que apresente aqui a hidroxila ligada diretamente a um carbono aromático, veja que esse carbono é um carbono aromático. Esse composto pertence à função fenol. Esse exemplo que eu tenho aqui, ó, é um exemplo que corresponde ao próprio grupo funcional dos fenóis, e ele também é um exemplo de composto que pertence à função fenol. O nome dele, por incrível que pareça, é fenol mesmo. Fenol, ou, se você quiser,
você pode chamá-lo de hidroxila, hidroxibenzeno. Porque a hidroxila está ligada na cadeia do benzeno. Essa estratégia de nomenclatura pode ser usada, por exemplo, quando você tem fenóis com mais de um grupo funcional. Vou colocar um exemplo aqui para você. Ó. Olha esse composto aqui. Está aqui o anel aromático, está aqui o benzeno. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma hidroxila, e se eu colocar aqui outra hidroxila, eu não posso chamar esse composto de difenol. Muitos alunos tendem por, sei lá por quê, chamar esse composto de difenol. Não, não é assim. Como fica a nomenclatura dele? Veja, as hidroxilas estão nos carbonos 1 e 2. Você lembra que dois grupos ligados ao benzeno na posição 1, 2, 1, 3 e 1, 4, a gente chama de orto, meta e para. Nesse caso, 1, 2 é orto. Então o nome desse composto vai ficar orto, que significa posição 1, 2. São duas hidroxilas, então dihidroxi, e a cadeia principal, que é o benzeno. Ortodihidroxibenzeno. Vou colocar aqui uma observação em relação aos compostos que pertencem à função fenol. Os compostos que apresentam a função fenol, eles são ácidos. Por que eles são ácidos? Porque esse hidrogênio aqui, é um hidrogênio ionizável. Esse hidrogênio, na presença de água, ioniza na forma de H+. E você sabe que ácidos são compostos que, na presença de água, ionizam produzindo H+. Tudo bem? Então, os fenóis têm características ácidas. Sempre que aparecer alguma observaçãozinha importante assim sobre alguma função orgânica, eu comento com vocês. Próxima função, enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui, Pronto. Aqui, função aldeído. Qual é a função aldeído? Qual é o grupo funcional que caracteriza um aldeído? O grupo funcional que caracteriza um aldeído é chamado de grupo aldoxila. Como assim aldoxila? Presta muita atenção no que eu vou explicar agora. Nós estamos começando um conjunto de funções orgânicas chamados compostos carbonílicos. Esse grupo funcional aqui, C-O, com duas valências livres, é chamado de carbonila. A carbonila é um grupo funcional muito importante, muito conhecido, muito famoso, muito estudado também, né? Isso aqui é uma valência livre, ou seja, uma ligação que está faltando fazer. Isso aqui é outra valência livre, ou seja, outra ligação que está faltando fazer. Quando aparece uma carbonila, por exemplo, olha aqui, isso aqui é uma carbonila. Quando aparece uma carbonila em um composto orgânico, esse composto orgânico pertence ao conjunto dos compostos carbonílicos. Se você liga uma carbonila a um hidrogênio, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio. Quando essa ligação ocorre, juntando-se essa valência livre com essa valência livre, por exemplo, forma-se esse grupo funcional aqui, C-O-H. Ou seja, é a carbonila mais um átomo de hidrogênio. E a carbonila mais o hidrogênio é chamada de aldoxila. Por isso, esse grupo funcional aqui, que você está vendo nos aldeídos, é chamado de grupo aldoxila. Aldoxila identifica um aldeído. Ele também pode ser escrito assim, ou assim, CHO. Quando vier CHO, é a simplificação de um grupo aldoxila. Os aldeídos apresentam na sua nomenclatura o sufixo, vou colocar aqui, sufixo al de aldeído, al de aldoxila. Então, todos os aldeídos terminam a sua nomenclatura no prefixo al. Lembra? Al de aldeído, al de aldoxila. Como é que a gente dá nome para um aldeído? Vamos ver? Deixa eu começar por alguns mais simples aqui. Aqui eu tenho um aldeído de um carbono só. Está aqui, C-O-H. E aqui eu tenho um aldeído de 2 carbonos somente,
COOH, né? Só para a gente começar com exemplos mais simples. O aldeído de um carbono só, um carbono prefixo MET, só ligações simples AN, aldeído terminal. Esse é o metanal. Metanal é o nome do aldeído mais simples que existe. Por que mais simples? Porque é o que tem menos carbonos possível, né? Já com dois carbonos, prefixo ET, só ligações simples AN, aldeído terminal. Então, está aqui o metanal, está aqui o etanal. Daqui a pouco eu falo das nomenclaturas usuais. Deixa eu ir para os outros exemplos que já estão na tela. Ó. Aqui eu tenho a cadeia carbônica principal desse composto, estou marcando ela de amarelo. Para você numerar a cadeia carbônica principal, dê preferência para o carbono da aldoxila. Ó. O carbono da aldoxila vai ser o carbono 1 da cadeia principal. Até porque o grupo aldoxila, esse grupo aqui, ó, é um grupo terminal. O que significa? Ele sempre está na ponta da cadeia. E se ele sempre está na ponta da cadeia, a tendência é que ele seja o carbono 1. Então aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Eu tenho no carbono 2 aqui, ó, um grupo metil. Então no carbono 2 tem um grupo metil. E aí vem a cadeia principal. 5 carbonos prefixo pente, só ligações simples AN, aldeído terminal. Ah, Ronald, eu não tenho que colocar um al? Não, porque o grupo aldoxila é terminal. Ele sempre vai estar na ponta da cadeia. Ele sempre estará no carbono 1 da cadeia principal. Já com esse outro exemplo aqui, ó, estou marcando aqui a cadeia carbônica principal, ó. Veja que agora nós temos duas aldoxilas. Uma está nessa ponta daqui e a outra está nessa ponta daqui. Beleza? Para numerar a cadeia carbônica principal, como nós temos aqui, ó, um grupo metil, numera a partir da ponta mais próxima desse metil. Então, carbono 1, 2, 3 e 4. Dando nome para esse composto, no carbono 2 tem um metil, certo? Então, no carbono 2 tem um grupo metil. Aí vem a cadeia principal. 4 carbonos prefixo but, só ligações simples AN. Nos carbonos 1 e 2, eu tenho duas aldoxilas, né? Aí, como as aldoxilas sempre ficam na ponta da cadeia mesmo, o nome dele vai ser butanodial. Então, but de 4 carbonos, AN de ligações simples, dial de duas aldoxilas. Uma em cada ponta da cadeia carbônica, lembrando que a aldoxila é sempre um grupo terminal, ok? Lembra que eu falei para você que sempre que o composto tiver nomenclatura usual, eu vou falar para vocês? Os compostos menores e mais comuns normalmente apresentam nomenclatura usual. O metanal é chamado usualmente de formaldeído. Ou aldeído fórmico, também pode ser chamado de formaldeído. E é exatamente o aldeído fórmico, formaldeído, que compõe o formol. Você já ouviu falar de formol, que usa para quê? Para conservar corpos, conservar cadáver. O formol, na verdade, é uma solução de água e metanal, água e formaldeído, na proporção de 40% a 60%. 40% de formaldeído, 60% de água. O etanal é chamado de aldeído acético ou acetaldeído. Guarda esse nome, aldeído acético ou acetaldeído. Ronald, mas por que esses nomes? Por que formaldeído? Por que acetaldeído? Dá para explicar por quê? Dá para explicar o porquê, mas não aqui. Eu consigo explicar para você quando eu falar da próxima função orgânica, que são os ácidos carboxílicos. Na verdade, formaldeído não vem de formol, vem de formiga, né? E acetaldeído vem de acetum, que em latim quer dizer azedo. Por que azedo? Azedo do vinagre. Você vai ver agora, quando eu falar da próxima função, que é exatamente a função ácidos carboxílicos. Ó, essa é uma das principais funções da química orgânica, uma das que mais aparece, uma das mais famosas e aquela que você jamais pode esquecer, porque você pode ter certeza que toda hora vai aparecer para você um ácido carboxílico para você analisar. Então, função ácidos carboxílicos.
O que é um ácido carboxílico? Está aqui, ó. São compostos orgânicos que apresentam o grupo... Ora, qual é o grupo que caracteriza um ácido carboxílico? Ele é chamado de grupo carboxila. A carboxila identifica os ácidos carboxílicos. Como é a carboxila? Veja que aqui, ó, existe uma carbonila. Então, a carbonila, que é aquele grupo C-O, também está presente nos ácidos carboxílicos. Estou colocando aqui, ó, carbonila. Agora, quando você liga a carbonila a uma hidroxila, que é o grupo OH, hidroxila, aí sim você tem a formação, veja, do grupo carboxila. Carboxila é a junção de carbonila mais hidroxila, vira carboxila. Portanto, ó, a carboxila junta essa valência ali, vira essa. Vai ficar assim, ó, C-O-O-H. Esse é o grupo carboxila, que identifica um ácido carboxílico, ok? Portanto, olha aqui, ó, o grupo funcional carboxila, C-O-O-H, também é um grupo terminal, ou seja, também é um grupo que vai ficar na ponta da cadeia carbônica. Ele também pode ser escrito assim, ó, C-O-O-H, ou CO2H, porque dá na mesma, são dois oxigênios. Estruturas de alguns ácidos carboxílicos para a gente falar. Primeiro, quanto ao sufixo, o sufixo, ou seja, a terminação da nomenclatura dos ácidos carboxílicos, é o sufixo oico. Então, toda a nomenclatura de química orgânica que termina em oico identifica um ácido carboxílico, tá certo? Metanóico, propanóico, butanóico, benzoico são ácidos carboxílicos. Então, começando aqui pelo ácido carboxílico mais simples que existe, ó, o ácido carboxílico de um carbono só, C-O-O-H. Colocando outro simples também, ó, o ácido carboxílico de 2 carbonos, C-O-O-H. Outro bem conhecido também é aquele que apresenta como cadeia principal um anel aromático, olha aqui, ó, C-O-O-H. 3 bastante conhecidos. Esse primeiro ácido carboxílico tem um carbono só, prefixo met, só ligações simples an. Ácido carboxílico termina em oico. Esse é o ácido metanóico. É o menor ácido carboxílico possível, o mais simples que existe, e ele é chamado de ácido metanóico. Já o segundo aqui, ó, vai ser ácido, 2 carbonos et, só ligações simples an. Ácido carboxílico termina em oico, por isso o ácido etanóico, né? Quando a cadeia principal é o benzeno, ele vai ser chamado de ácido benzoico. Aqui, ó, ácido benzoico. O ácido benzoico também é bem conhecido. Deixa eu dar nome para os outros, depois eu falo de nomenclatura usual. Ó, aqui, cadeia principal do composto, né? Eu tenho, numerando a cadeia principal, carbono 1, lembra que o grupo carboxila também é um grupo terminal, carbono 2, carbono 3, carbono 4, opa, apertei um botão errado aqui, carbono 4 e carbono 5. Dando nome para esse composto, no carbono 2 tem aqui um grupo metil. Então, ácido, porque ele é um ácido, né? No carbono 2 tem um grupo metil. Depois vem a cadeia principal. 5 carbonos pente, só ligações simples an. Ácido carboxílico termina em oico, por isso ele é o ácido 2-metilpentanóico. É o ácido pentanóico com o metil de ramificação no carbono 2. Tá? Também temos ácidos com mais de um grupo funcional. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a cadeia principal do composto, ó. Cadeia principal do composto com 4 átomos de carbono. Numerando essa cadeia principal, carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Aqui no carbono 2 tem outro grupo metil. Então, para dar nome para esse composto, ácido 2 metil, 4 carbonos, but, só ligações simples an, 2 carboxilas, vira ácido butano dioico.
Está aí, ácido butanodioico. Uma observação importantíssima para falar para vocês sobre os ácidos carboxílicos, vou colocar de azul claro aqui, ó. Observação, ó. Os ácidos carboxílicos também apresentam caráter ácido. Por que caráter ácido? Porque ionizam em solução aquosa produzindo H+. Esse hidrogênio aqui, ó, é o hidrogênio ionizável do ácido carboxílico. É ele que sai da molécula, que abandona a molécula na forma de H+, e por causa dele é que os ácidos carboxílicos apresentam um caráter ácido, tá? Vamos falar um pouquinho da nomenclatura usual aqui, ó. O ácido metanóico é conhecido usualmente como ácido fórmico. Ácido fórmico. Por que ele é conhecido como ácido fórmico? Nesse caso, fórmico vem de formiga, tá? Por que vem de formiga? As formiguinhas, ao longo do processo evolutivo, elas evoluíram de forma a desenvolver um mecanismo de defesa. Você já viu que a formiga tem aquela tesourinha, né, que ela ataca lá os inimigos, os predadores e tudo mais. Aquela tesourinha dela, ela tem uma glândula que armazena o aldeído de um carbono, o formaldeído, aquele da tela passada, lembra? Quando a formiga ataca a presa ou o predador dela, ela tenta cortar aquela presa, né, atacar com aquela tesourinha, e esguicha um jato de formaldeído. Esse jato de formaldeído oxida no ar atmosférico e vira ácido metanóico ou ácido fórmico. O ácido fórmico é irritante. Isso é para afugentar, para espantar, para ir embora, né, os predadores e tal, para a formiga como mecanismo de defesa. Daí, ácido fórmico de formiga. E o formaldeído é que vira ácido fórmico quando oxida exposto ao ar. Já o ácido etanóico é chamado de ácido acético. Ácido acético. Por que ácido acético? Acético vem de acetum, que em latim quer dizer azedo. Azedo de quê, Ronald? Azedo de vinagre. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético em água, né? Solução aquosa em água. Uma solução aquosa de ácido acético. E é ele que dá o sabor azedo ao vinagre. Aliás, os ácidos, em geral, têm sabores azedos. E o ácido acético pode ser formado pela oxidação do acetaldeído, o aldeído de 2 carbonos que eu falei no slide passado, tá certo? Então, tá aí duas nomenclaturas usuais importantíssimas. O ácido fórmico e o ácido acético. Fórmico é o metanóico, com um carbono só. Acético é o etanóico, com 2 átomos de carbono. Ok? Beleza? Aqui, ó. Continuando as nossas funções, vou falar aqui da nossa última função orgânica dessa aula de hoje, os anidridos de ácidos carboxílicos. Veja que agora eu já estou falando de um composto derivado de um ácido carboxílico. E esses compostos derivados nós chamaremos aqui de anidridos de ácidos carboxílicos. Antes de mais nada, o que é um anidrido? A palavra anidrido, ela não é exclusiva da química orgânica. A palavra anidrido é genérica dentro da química. E o que significa anidrido? Anidrido, por definição, é o produto da desidratação de um ácido. Então, ó, anidrido, vou até escrever aqui, ó. Anidrido é o produto da desidratação de um ácido qualquer, Só para você ter uma ideia, eu vou escrever aqui no rascunho e se eu precisar depois eu apago. Ó. Esse composto aqui, H2SO4, é extremamente famoso. Você sabe o nome dele, não sabe? Ácido sulfúrico. Se você desidrata o ácido sulfúrico, o que é desidratar? É tirar uma molécula de água. Então, estou tirando aqui, ó, uma molécula de água. Se você desidrata o ácido sulfúrico, veja, tira os 2 hidrogênios, não sobra hidrogênio. Você não tirou nenhum enxofre, sobra um enxofre. Tirou um oxigênio dos 4, sobram 3. Esse composto aqui, ó, o SO3, é o produto da desidratação do ácido sulfúrico. Por isso, ele pode ser chamado de anidrido sulfúrico. Então, como eu falei para você, o que é um anidrido?
é o produto da desidratação de um ácido qualquer, seja ele orgânico ou inorgânico. Nesse exemplo aqui, ó, eu falei da desidratação e da formação de um anidrido inorgânico. Só que agora a gente vai falar dos anidridos orgânicos. Então, o que são anidridos de ácidos carboxílicos? São compostos orgânicos formados na desidratação, ó, desidratação de ácidos carboxílicos. Se você desidrata um ácido inorgânico, você produz um anidrido inorgânico. Se você desidrata um ácido orgânico, você produz um ácido carboxílico, né? Você produz um anidrido orgânico, um anidrido de ácido carboxílico. Veja, para você entender essa desidratação, imagina que RCOOH seja a estrutura de uma molécula de um ácido carboxílico, ok? Esse ácido carboxílico vai reagir com outro ácido carboxílico diferente. Eu vou colocar a estrutura dele de roxo aqui, ó. O outro ácido é assim, ó, RCOOH. Eu vou chamar aqui de R' para ficar diferente. Então você tem aí duas moléculas de ácido carboxílico desidratando. Você entende que é desidratação quando se coloca ácido sulfúrico aquecido. O ácido sulfúrico quente é um excelente agente desidratante. Quando essa desidratação acontece, olha só, os dois ácidos carboxílicos vão formar uma molécula de água que vai abandonar o sistema. Essa molécula de água está aqui, ó. Água não é H2O? Então aqui eu tenho a molécula de água que vai sair desse sistema, ó. Essa molécula de água sai, então já tenho ela como subproduto aqui, ó, a água formada, e o que sobrou de cada molécula se junta, ou seja, esse oxigênio vai se ligar a esse carbono aqui. Quando isso acontece, como fica a molécula? Eu vou começar por esse R aqui, ó. Vai ficar assim, R, deixa eu colocar na cor, para você ver de onde vem cada parte, ó. Primeira parte que vem, a parte que, opa, caneta, aí. Primeira parte que vem da estrutura preta, ó, R, C, dupla O. Aí depois vem outro oxigênio, ó, que veio da parte roxa, oxigênio, depois C, dupla O, R'. Está aqui a molécula do anidrido. Anidrido é o produto da desidratação, anidrido, produto da desidratação de um ácido qualquer. Então veja que aqui, ó, vou pegar meu amarelinho de novo, aqui, ó, nós temos o grupo funcional de um anidrido. Se você observar, o grupo funcional de um anidrido é o oxigênio entre duas carbonilas. Carbonila não é C+O? Oxigênio entre duas carbonilas formam um anidrido de ácido carboxílico. Como é que a gente dá nome para um anidrido? Veja, aqui, ó, eu tenho o grupo funcional de um anidrido. Ok? Tá. Para você dar nome para o anidrido, você precisa saber o nome dos ácidos de origem. Lembra que eu apaguei, que eu escrevi para vocês a fórmula do anidrido que vinha do ácido sulfúrico e chamava anidrido sulfúrico? É assim, os anidridos recebem o nome dos ácidos que dão origem a ele. Aqui na química orgânica é a mesma coisa. Então veja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, ó. Carbono 1, 2, 3 e 4. Com 4 carbonos, prefixo but, só ligações simples an, ácido carboxílico termina em oico, por isso ele é chamado de ácido butanoico. Já do lado de cá, ó, vou mudar até a cor do grifo aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Veja, vou numerar a cadeia carbônica principal. Carbono 1, 2, 3, 4. Eu tenho no carbono 2 um grupo metil, no carbono 3 um grupo metil. Então fica 2,3 de metil. Aí a cadeia principal, 4 carbonos but, só ligações simples an, ácido carboxílico termina em oico. Observa que no composto resultante, quando aconteceu a desidratação, ó, então ocorreu aqui, deixa eu pegar uma cor preta aqui, ó.
aconteceu aqui, ó, a desidratação, saiu a molécula de água e o oxigênio se liga à carbonila do outro ácido carboxílico, formando a molécula do produto, ok? Quando essa molécula do produto se forma, observa uma coisa aqui, ó. A parte que eu estou colocando aqui de amarelo deriva do ácido butanóico, concorda? Já a parte que eu estou grifando aqui de verde, ó, tanto aqui quanto aqui. A parte de verde deriva do ácido 2,3-dimetilbutanoico. Como o nome do anidrido deriva do nome dos ácidos de origem, esse produto vai ser chamado de anidrido butanoico 2,3-dimetil butanoico. Ou seja, eu usei o nome dos ácidos que deram origem a ele para dar nome para o anidrido. E é assim mesmo. A nomenclatura de um anidrido deriva do nome dos ácidos de origem. Mais um exemplo aqui, ó. Se eu tiver um anidrido, quase não saiu agora, hein? Com essa estrutura aqui, ó. C, dupla O, C, dupla O, CH3. Vamos pensar no anidrido desse jeito. Qual seria a nomenclatura desse anidrido? Ó, essa primeira parte aqui que eu estou colorindo de verde deriva de um ácido. Qual é esse ácido? Benzoico. Concorda? Ácido benzoico. Já essa outra parte aqui, ó, que eu estou colorindo de laranjinha, de um amarelo mais forte, deriva de outro ácido. Qual? O etanóico, o acético, né? Então, esse anidrido que você está vendo aqui deriva do ácido benzoico e do ácido acético. Como a gente coloca a nomenclatura em ordem alfabética, esse composto vai ser chamado de anidrido acético benzoico. Anidrido acético benzoico. Tudo bem? Então é assim que se dá nome para o anidrido. A nomenclatura de um anidrido deriva da nomenclatura dos seus ácidos de origem. Ok? Vou parar por aqui na função anidrido. Aí eu aguardo você na próxima aula, onde a gente vai continuar funções orgânicas. Eu vou explicar algumas outras funções, aí depois eu faço exercícios revisando todas essas funções, até porque é assim que se cobra. Todas as funções misturadas em um composto grandão polifuncional. O que significa ser polifuncional? Ter muitas funções dentro da mesma estrutura. Tá bom, meninos? Então, aguardo você para a próxima aula. Muito obrigado pela presença e até mais. Tchau, tchau.